Hare Krishna, boa noite. Boa noite. Hoje, dia muito auspicioso, Tirobhava Mahotsava, Sua Maharaj Prabhupada. Tirobhava significa o desaparecimento, transcendental do devoto puro. E, na realidade, todos estamos muito endividados com Sua Divina Graça, Sua Maharaj Prabhupada. Como disse o sucessor de Sri Sara Maharaj, Govinda Maharaj, ele disse que nós estamos tomando os remanentes de Sua Maharaj Prabhupada. Porque, na realidade, ele que foi empoderado para vir ao Ocidente e trazer a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, na realidade, quando nós pensamos em Sua Maharaj Prabhupada, nós pensamos em uma pessoa muito esforçada, muito dedicada e uma pessoa completamente rendida às instruções do seu mestre espiritual. A Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta simplesmente sugeriu que ele viesse ao Ocidente e trouxesse e pregasse, ou seja, ele, na verdade, ele sugeriu que Sua Maharaj Prabhupada pregasse para as pessoas de língua inglesa, porque ele tinha um bom inglês. E dessa instrução, Sua Maharaj Prabhupada, ele dedicou toda a sua vida a isso. E ele teve muitos impedimentos. Imagina que a sua esposa, enquanto ele, junto com outros devotos, tais como Sri Sara Maharaj, também em algumas ocasiões, no espaço da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e outros devotos, eles pregavam a consciência de Krishna em Calcutá. A sua esposa simplesmente não o apoiava e, além disso, ficava tomando chá. Ou seja, na verdade, ele conta isso, com uma tristeza muito grande, assim, a falta de apoio que ele teve da sua família. Mas, em algum momento, a sua esposa acaba trocando a coleção do Bhagavata, que ele tinha, por chá. Isso foi como uma gota d'água, que aí o levou a abandonar a vida familiar, a estar em Vrindavan, primeiro como Vanaprastha, que é um estágio antes de sannyas, depois como sannyasi mesmo, tomou sannyasi de Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, em Mathura. E Prabhupada Bhaktisiddhanta, ali no Radha Damodar, ele, no seu Bhajanakut, ele começou a traduzir o Bhagavata. Enfim, foi toda uma vida de preparação para vir ao Ocidente, para entregar essa mensagem de Mahaprabhu. Nas palavras de Sri Sara Maharaj, Nityananda Avesha, ou seja, ele foi dotado de um poder especial de Nityananda Prabhu. Então, pelo poder de Nityananda Prabhu, Sua Maharaj Prabhupada, ele foi capaz de fazer o que fez. Então, somente ele poderia realizar essa tarefa. Nenhum outro dos seus irmãos espirituais seria possível de fazer o que ele fez, porque ele tinha um poder muito grande. Ele foi Sri Maharaj, ele explica, ele conta que como ele viveu com Sua Maharaj Prabhupada, ele dizia, ele era um devoto muito sincero, mas uma pessoa muito simples, de uma natureza muito simples. Então ele falou, eu acho que alguma coisa aconteceu no Jaladuta. O Jaladuta foi o navio que trouxe Sua Maharaj Prabhupada para o Ocidente. Jala significa água, e Duta é aquele que transporta. Então, Sua Maharaj Prabhupada, ele foi transportado da Índia ao Ocidente, e nesse navio ele teve, acho que dois infartos, Ou seja, ele, em algumas vezes ele escrevia, hoje o oceano se comportou de uma maneira muito favorável comigo,
Ele não sabia se ele ia chegar vivo. Na realidade, ele levava, parece que $7, uma coisa assim. E ele não sabia o que ia comer, né? No próprio navio, né? Você levava um pouco de batata, enfim. O comandante do navio foi muito assim, cavalheiro com ele, né? Assim, o Swami Maharaj Prabhupada vendeu alguns livros para ele, enfim. Todo mundo gostava muito do Swami Maharaj Prabhupada, mas quando ele chega em Boston, ele cita esse verso, quando ele pisa em Boston, imagina, ele não sabia para onde ir, né? Se uma família indiana, né, ia recebê-lo por algum tempo, mas ele não sabia se ia para a direita, se ia para a esquerda, e aí ele citou esse verso, né? Tadarajas tamobavaha kamalobayashchaye. Ou seja, ele disse, essas pessoas, aqui no Ocidente, bom, essas pessoas estão absortas, né, em tama, em rajas, né, os modos, né, da escuridão, da ignorância. Eles estão absortos em desfrute sensual, em luxúria, intoxicação. Eu não sei porque o Senhor me trouxe aqui, né, mas já que o Senhor me trouxe, por favor, né, me faça dançar, né, me faça que realmente eu possa cumprir, né, o seu desejo. Então imagina ele com $7 nos Estados Unidos, né? E quando ali estava, né, na família, né, que o abrigou, né, era um indiano, né, que era casado com um americano. E eles, claro, convidaram assim, muitos amigos, né, para conhecer o Swamiji, que era uma atração. Ele era uma pessoa muito assim, agradável, né? E claro, o indiano ele tinha uma certa noção do que era um sannyasi, mas outras pessoas não tinham. Então, quando a esposa, as outras amigas, né, fumavam na frente, né, do Swamiji, o indiano, esqueci o nome dele, ele ficava bravo, não, por favor, né, em outro lugar. E ele dizia, não tem problema. Assim. Então, ele estava assim como, né, muito incrível, assim, o Swami Maharaj Prabhupada, a sua sensibilidade, né? A gente vê isso nos detalhes, né? Nessa família mesmo, quando a criancinha, né? A primeira vez ela caminhou, né? Porque ela estava, né, engateando, assim, tentando caminhar. Quando ela a primeira vez encaminhou, ele fez uma festa, assim, ficou muito feliz. E eles contam, né, que ele tinha sido o convidado mais especial que eles tinham conhecido, porque o dia inteiro ele estava cantando, né? Ele estava satisfeito, né, em si mesmo, consigo mesmo, e cantando muito alegre, apesar de não ter nada, apesar de não ter nenhum destino, não ter nada assim como pré-estabelecido, mas sim, quando Swami Maharaj Prabhupada ele vai, né, para Nova York, quando ele começa a estabelecer, né, o seu centro de pregação, imagina uma lojinha, né, que estava escrito, né, presentes inigualáveis, né? Isso era como, né, a lojinha que ele conseguiu alugar, né? Antes ele havia alugado um quartinho. Bom, ele alugou um quartinho praticamente sem banheiro, sem nada. Era uma coisa assim muito austera, né? E Swami Maharaj Prabhupada ele teve que conviver com muitas situações assim bem diferentes para um sannyasi, para um erudito, né, bengali, uma pessoa que vinha de uma família Vaishnava, porque ele, desde criança, ele conviveu no meio Vaishnava, no meio devocional, né? Bom, seu pai sempre o estimulou na devoção, né? Contratou um professor de Mridanga para ele. Ele, na verdade, em algum momento a família, alguns tios, não sei, queriam que ele fosse para a Inglaterra, que ele estudasse direito, mas o seu pai foi totalmente contra. Ele disse, não, eu não quero que ele seja um beberrão, né? Não quero que ele seja um caçador de mulheres, eu quero que ele pregue, né, a consciência de Cristo, que ele seja um devoto, na realidade. Havia uma predição, né, no seu mapa, né, quando... Bom, comum, né, na Índia, né, se fazer o mapa, né, o mapa astrológico da criança, e nessa predição havia que ele ia abrir mais de
108 templos, né, que ele iria... Na verdade, ele viajou pelo mundo não sei quantas vezes, esqueci. Foram muitas vezes. Hã? Acho que foram... 8, não? Acho que foram mais, eu não me recordo. Mas, na realidade, ele fez algo que somente um Sakshaveshavatar poderia ter feito. Ou seja, somente uma pessoa que tivesse muito poder, fosse muito empoderado por Nityananda Prabhu, ele poderia fazer isso. Porque ele pregou para as pessoas que não queriam a consciência de Krishna, de certa maneira, né? Você diz que Mahaprabhu ele vem para aquelas pessoas que são muito caídas, mas que de certa maneira querem a consciência de Cristo. Mas para aqueles que não querem, ele manda Nityananda Prabhu. Ou seja, Nityananda Prabhu é para as pessoas que são completamente adversas à consciência de Cristo. Nityananda Prabhu é o avatar assim, muito misericordioso. Swami Maharaj Prabhupada ele representa isso, ele representa a misericórdia, né? O que ele trouxe, como ele trouxe, o que ele fez, né? Foi simplesmente um milagre, né? Ou seja, chegar sozinho, uma pessoa de 69 anos de idade, né, nos Estados Unidos, e conquistar um império, né? Ou seja, que ele conquistou o império, né? Ele, em algum momento ele pensou que poderia dominar o mundo no sentido de estabelecer, né, inclusive o Varnashra, né? Ele achou que poderia realmente fazer uma revolução na sociedade, né? Ou seja, de certa maneira ele fez uma revolução com suas comunidades, né, rurais, né? Vida simples, pensamento elevado. Ou seja, na verdade, o que nós vivenciamos hoje é a ideia de Swami Maharaj Prabhupada, ou seja, de certa maneira, né? Não plenamente, mas parcialmente, né? Mas que os devotos pudessem estar no campo, que pudessem plantar, que pudessem subsistir do campo, pudessem praticar no campo, ou seja, uma vida muito mais simples, uma vida mais sem muitas complicações, né? Então ele dizia, o devoto tem que morar no campo, né? Somente os devotos que pregam, eles devem estar na cidade. Bom, essa era a sua ideia, o seu ideal, né? E os devotos trabalham em alguns meses, né, durante o ano e depois fiquem, né, praticando. Mais ou menos essa era a ideia que ele tinha. Realmente chegou num momento assim de muita efervescência, né, cultural, né, o momento da contracultura, do movimento hippie, o estoque, coisas assim inimagináveis assim que aconteceu. Ou seja, que ele experimentou, que ele, imagina nesse mantra rock, bom, num grande festival que uma vez os devotos foram participar, né? E o Swami Maharaj Prabhupada ele disse, pô, as pessoas assim todas intoxicadas, né, sem roupa. E o Swami Maharaj Prabhupada falava, isso não é um local para um sannyasi. Ou seja, ele realmente teve, imagina, ele chegou e ele lavava banheiro. Imagina, lavar banheiro, né, para um indiano é uma coisa assim absurda. Ninguém lava banheiro na Índia. Ou seja, você tem a casta, ou seja, as pessoas sem casta lavam banheiro, mas ninguém lava banheiro na Índia. Ainda mais um brahmana e um sannyasi, muito menos. Ou seja, mas ele chegou, ele lavava o banheiro, ele ensinou os devotos a cozinharem, né? Ou seja, ele ensinou os devotos a servirem, né? Na verdade, foi uma escola personalizada na Swami Maharaj Prabhupada. Devido ao seu ideal, ele foi capaz de fazer isso. Então a gente vê, né, a importância, né, de se cultivar um ideal, a importância também de seguir as instruções do mestre espiritual, de acreditar nas instruções do mestre espiritual. Ele estava disposto a fazer isso mesmo, né? Se conta uma vez que em Delhi, quando ele era sannyasi, assim, logo tinha tomado, ele estava tentando publicar as suas revistas, né? Ele tinha essa revista, né, De Volta ao Supremo. E era muito difícil para ele, imagina, ele tinha que se deslocar, né, de um lado da cidade para o outro, e ele em situações assim tão precárias que ele não tinha dinheiro nem para pagar uma rickshaw. Uma rickshaw é uma coisa insignificante naquele tempo na Índia. Imagina hoje, não, hoje né?
naquele tempo, então era uma coisa assim ridícula. E ele não tinha nem dinheiro Lakshmi para isso, ele tinha que caminhar, né? Caminhar muitos e muitos quilômetros para chegar ali, para ver se a revista foi impressa ou não, para trazer as revistas, enfim. E aí uma vez conta que no inverno, né? E em Delhi o inverno é bem rigoroso. Ele caminhando no inverno, imagina uma vaca, diz que uma vaca chifrou o Maharaj Prabhupada, então ele ficou caído, né, no meio do lixo, né, sem poder se mover. E nesse momento, muitos pensamentos vinham em sua mente, né? Como, por exemplo, poxa, eu larguei tudo para Krishna, eu tomei sannyasi, larguei minha família, estou tentando pregar, estou tentando, né, entregar tudo a Krishna, olha o que me acontece, estou aqui, né, não posso nem me mover, né, estava ali no meio do lixo, né, teve que esperar se recuperar para depois, né, se levantar e continuar a sua caminhada. Mas foi tudo isso que deu muita força a sua Maharaj Prabhupada, né? Ou seja, esses momentos assim, de tanta dificuldade. Imagina, para ele conseguir a passagem, né, da Índia para o Ocidente, foi uma história. Você, quando lê, né, a biografia dele, é uma coisa assim que você não acredita. Uma pessoa, imagina, ele ia mendigar uma passagem para uma senhora, assim, era uma pessoa muito rica, né, que era dona, sei lá, de uma companhia de navios, uma coisa assim. Ele queria uma passagem, ele queria vir para o Ocidente. E isso ele teve que, assim, lutar muito, ele teve que conversar com ela várias vezes, assim. E aí, quando a gente se recorda, né, que ele conta, né, que ficava sentado lá fora cantando, né, o santo nome o tempo todo, o dia inteiro, para poder conversar com a senhora, né? Até que um momento ela não queria, por vários motivos ela não queria dar a passagem para Prabhupada, mas ela deu passagem num barco cargueiro, né, no Jaladuta. Ou seja, então ele veio assim, em situações assim, muito precárias, né? Chegou num local onde ele não conhecia ninguém, onde ele não tinha nenhuma influência, com cártalas na mão, né, no parque, tocando. Ele conseguiu fazer uma revolução, conseguiu convencer jovens, conseguiu templos, edifícios, conseguiu fazendas. Na verdade, ele não somente ele pregou no Ocidente, mas ele trouxe também a consciência de Krishna para a própria Índia, né? Que ele veio, de certa maneira, revolucionar, né, a consciência de Cristo na própria Índia, porque imagina a adoração da deidade, na adoração da deidade que o Swami Maharaj Prabhupada estabeleceu assim, com tanta opulência, né, com tanta aishvarya, né, com tanto carinho, com tantos detalhes. Isso foi de muita inspiração para as outras Gaudias Matas também. A vinda, né, dos seus estudantes, né, ocidentais, né, para a Índia, né, a compra de terras na Índia, estabelecendo comunidades, estabelecendo templos, né, o Krishna Balaram, por exemplo, né, que é como assim, que parece como o templo mais importante, o principal assim, que o Swami Maharaj Prabhupada estabeleceu. Tudo isso foi uma vitória. Se você entra e você vê que até hoje, né, essa influência, né, do Swami Maharaj Prabhupada, ela permanece. Ou seja, essa distribuição, né, da consciência de Krishna, a distribuição dos livros, né, que foi uma coisa assim que o seu guru pediu para ele, né? Na verdade, ele falou: o Swami Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele disse, se você tem algum dinheiro sobrando, né, imprima livros, né, distribua livros, né? E foi o que ele fez. Ou seja, com a distribuição dos livros, milhões e milhões de livros foram distribuídos. E livros publicados em vários idiomas, né? Então, o Swami Maharaj Prabhupada, ele se tornou uma personalidade incomparável no Ocidente. Ou seja, o que ele trouxe para o Ocidente, nenhuma outra personalidade, né, da Índia antes havia trazido, né? A influência que ele causou, né? Inclusive o seu próprio comportamento, né? Imagina, ele não tem nenhuma mancha, assim, nenhuma. Imagina, ele tinha milhares de discípulos, né? Tinha milhares de discípulas.
ele nunca teve nenhum problema com dinheiro, nunca teve nenhum problema com mulheres, enfim, ele foi de uma retidão assim incrível, né? Porque tinha um propósito, né, muito poderoso, né? Vivasatmika Buddhi, essa era como uma inteligência muito resoluta, né? Quando perguntavam para ele, né, como ele conseguia tudo isso, como, né, o sucesso dele, ele dizia: eu segui as ordens, né, do meu mestre espiritual, né? Isso eu não tenho, né, mérito nenhum, na verdade muito muito humilde, né? A humildade dele é algo incrível, né? Porque ele foi um imperador, assim. Ou seja, ninguém pregou como ele pregou, ele veio, né? Foi a encarnação empoderada para a distribuição da consciência de Cristo. Todos nós estamos aqui por causa dele. Ou seja, claro que Prabhupada Bhaktisiddhanta queria vir, né? Mas por algum motivo ele não veio. Mas Swami Maharaj Prabhupada, ele veio representando, né, o seu mestre espiritual. Imagina quando ele conta que a primeira vez que encontrou com o seu mestre espiritual, Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Então isso foi muito famoso, né? Porque Swami Maharaj Prabhupada, ele tinha uma certa aversão aos sadhus, né, da Índia. Porque como ele cresceu numa família, né, assim, de devotos, assim, uma família, né, Vaishnava, ele viu, né, muitos sadhus, né, chegarem em sua casa simplesmente para mendigar algo, ele sentia assim um ar assim de aproveitamento, ele sentia ele não percebia o caráter santo nessas pessoas, enfim. Então ele cresceu assim um pouco desanimado e depois, claro, quando ele se uniu ao movimento, né, de Gandhi, né, tudo isso como jovem, né, e esse movimento era muito efervescente na Índia nesse momento. E quando ele quando um amigo, né, chama ele para conhecer Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele reluta, ele fala: não quero conhecer, eu estou cansado desses sadhus, né, não quero conhecer ninguém. Aí o amigo dele fala: não, mas vem, esse é diferente, esse... Bom, e quando ele foi, né, e quando ele sentou e ouviu, né, Prabhupada Bhaktisiddhanta falar, ele ficou assim muito impressionado, né? Mas ele, como tinha uma personalidade assim muito forte, né? Ele levantou a mão lá, né? E falou: você está falando aí, você diz, né? Falou para o próprio Bhaktisiddhanta, né? Que a gente deve pregar a consciência de Cristo, né? Mas se a Índia ainda é escrava, né? Se a Índia ainda está sob o domínio da Inglaterra, como a gente vai pregar, né? E o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele diz, né? Ele foi muito categórico, muito forte. Ele falou assim: não. Ele falou assim: a consciência de Krishna está por cima de todos esses conceitos, né? Não adianta, a gente não tem que perder o tempo de libertar a Índia. A gente não tem essa, a gente não pode se dar o luxo, né, de tentar libertar a Índia, né? Porque a gente não tem tempo a perder, né? O mundo tá pegando fogo, não tente apagar, né, o fogo do mundo, simplesmente tente ser consciente de Krishna. Aí foi quando ele fala, você é uma pessoa muito, muito inteligente, muito educada, você deveria, né, você deveria propagar a consciência de Krishna. E o Prabhupada Bhaktisiddhanta ficou muito impressionado, Swami Maharaj Prabhupada, muito impressionado com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Apesar dele ter se encontrado poucas vezes com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Acho que foram 14 vezes, ele tinha muito... O Prabhupada Bhaktisiddhanta tinha muito carinho por ele, né? Assim, tratava ele de uma maneira assim, muito diferenciada quando ele chegava, né? Imagina, uma vez o Swami Maharaj Prabhupada, ele sentou, né, ao lado de Prabhupada Bhaktisiddhanta, e isso, de certa maneira, é uma falta de etiqueta, né? E aí alguns irmãos espirituais dele, né, disseram: não, como... até falaram aquele ditado, né, os anjos, né? Os tolos se apressam a correr aonde os anjos, né, temem pisar, uma coisa assim. E o Swami Maharaj Prabhupada, ele falou: eu posso ser um tolo, mas meu mestre espiritual tem tanto carinho por mim, né, tem tanta... Na verdade, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele tinha uma missão, né, para Swami Maharaj Prabhupada.
Ou seja, a missão era realmente estabelecer a consciência de Krishna no Ocidente. Isso era um sonho, né? Pritivita Chayata Nagaradigrama Sarvata Prachara Rebe Muranama. Ou seja, essa era a predição que o santo nome ia se expandir, ia estar em cada aldeia, em cada local, em cada... Imagina aqui no fim daqui do mundo, onde o vento faz a curva, como se diz, e a consciência de Krishna aí, da Modara, um templo, ou seja, imagine quantas pessoas já conheceram, né, os devotos, cantaram. Então, isso realmente já aconteceu de certa maneira, vem acontecendo. E Swami Maharaj Prabhupada, ele foi a personalidade que trouxe isso, né? Que realmente encarnou essa missão. Então nós estamos assim completamente endividados com ele. Hoje é um dia muito especial para meditar nisso, né? Meditar nesse presente que o Swami Maharaj Prabhupada nos trouxe, que trouxe para o Ocidente a consciência de Krishna. Claro que nós ainda, ainda estamos assim, como se diz, né? Berço ainda, né? Ou seja, estamos começando, né? Tentando, né? Engatinhando, né? Nesse movimento. E o movimento é muito recente, né? No Ocidente, de certa maneira. Claro, houve muitos erros, muitas falhas, isso é uma coisa como natural acontecer. Mas o que o Swami Maharaj Prabhupada trouxe é muito genuíno, né? E a consciência de Krishna, ela não se... Ou seja, o movimento da consciência de Krishna, né? A ISKCON, como disse Sri Maharaj, ele falou, a ISKCON não é uma coisa sectária, não é uma coisa para uma sociedade só, a ISKCON é para o universo todo, ou seja, esse movimento, né, da consciência de Krishna que o Swami Maharaj Prabhupada estabeleceu, não foi para uma missão, não foi para um segmento somente, isso é para realmente ser espalhado por todo o universo, essa é a ideia, né? Algo muito amplo, não sectário. Então, o Swami Maharaj Prabhupada, claro, a gente entende, né, que devido à falta de experiência e, enfim, outros aspectos, né, que não vem ao caso agora, muitos erros foram cometidos, assim, mas isso não diminui, né, o esforço e o sucesso da consciência de Krishna que o Swami Maharaj Prabhupada estabeleceu. Então, hoje é um dia para agradecer, né, agradecer muito. Eu me lembro quando, pela primeira vez, eu peguei um livro de Swami Maharaj Prabhupada, que era a biografia dele, né? A biografia condensada, né? Assim, onde ele contava a história, descontava, né? Sato Swarupa, né? Conta a história dele de uma forma resumida. Enfim, a biografia dele, né? Como são 6 volumes, mas nesse era um só, e eu li numa viagem de ônibus, eu li isso assim, como devorei assim e chorava, assim, vendo, né, o esforço, a sinceridade dele, ou seja, como ele se sacrificou, né, por nós, né? Então, o Swami Maharaj Prabhupada, ele é tão elevado, ele é algo que realmente nós temos que colocar sobre nossas cabeças e hoje, né, agradecer, né, a esse presente que ele trouxe, né, a consciência de Krishna, e realmente tentar agradá-lo, né? E tentar agradá-lo significa praticar, né, o que ele trouxe, significa estudar, né, toda a literatura, que ele escreveu muito, né? Ele escreveu, assim, traduziu muito. Ele entregou coisas assim valiosíssimas, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, né? Então, várias palestras foram transcritas. E, na realidade, o Padeshambrita, Sirija Upanishad, assim, tantas... O que ele nos entregou foi muito amplo, mas, claro, não é para parar aí, é para daí, né, também se aprofundar mais nesses ensinamentos todos que o Swami Maharaj Prabhupada nos trouxe. Mas, de certa maneira, hoje, a gente agradece, a gente também medita nisso, a gente pensa, poxa, qual vai ser o meu papel nisso, né? Então, ou seja, que nós possamos ser também um instrumento, né, dessa misericórdia do Swami Maharaj Prabhupada, que ele possa estar presente nas nossas vidas, né, sempre, hoje, sempre, né?
Então, realmente, essa contribuição do Sr. Maharaj Prabhupada é algo tão grandioso, algo que realmente não cabe, né, em palavras, mas sim em sentimentos, porque esses sentimentos que nós temos, né, por Ele, que realmente o que Ele fez por nós é uma coisa que não tem como retribuir, assim, mas simplesmente devemos agradecer e tentar, através do nosso próprio exemplo, né, ensinar as pessoas a consciência de Krishna. Agora para mandar. Sua Maharaj Prabhupada aqui já.